certezas e convicções, porque não ele vai. Bem, o tema da nossa aula hoje será ação. Mas para que enfrentemos adequadamente o tema da ação, vamos ver como ele se situa dentro dos estudos que já vínhamos fazendo antes. Então, nós começamos a estudar a figura da jurisdição. Ora, o que seria jurisdição? Jurisdição, nós vimos, é o poder, dever que recai sobre o Estado juiz para dizer o direito no caso concreto. Então, nós teríamos esse conceito de jurisdição. Jurisdição seria o poder, dever, que recai sobre o Estado juiz de dizer o direito no caso concreto. Então, existe uma jurisdição. Contudo, nós vimos que essa jurisdição, ela de certa forma, ela está organizada através da competência. A competência foi apresentada por nós a vocês como sendo o limite da jurisdição. O limite da jurisdição. O que é que significa a competência enquanto limite da jurisdição? Seriam critérios de organização do poder de jurisdição. São critérios de organização do poder de jurisdição. E aí nós analisamos vários desses critérios. Vamos lembrar esses critérios que foram expostos há algum tempo, então a gente vai relembrá-los. Primeiro critério, em razão do lugar, ratione loci. Segundo critério, em razão da matéria, ratione materiae. Em terceiro lugar, em razão da pessoa, ratione personae. E em quarto lugar, nós vimos distribuição como critérios, para organização, da competência, prevenção, em sexto lugar, conexão e em sétimo lugar, continência. Então, esses 7 critérios, então a gente pode defini-los assim como critérios para a fixação da competência. Muito bem. Critérios para a fixação da competência. Essa é uma síntese do que vimos até agora. Vimos jurisdição, vimos competência e vimos esses critérios para a fixação da competência. Deixa eu ver aqui. Só para... Tudo bem. Tivemos um barulho aí que acho que é o microfone. Ok. Tranquilo, tranquilo. Eu ia só ver se porque daqui dá para fechar, se for o caso. Mas tudo bem, bora para frente. Esses critérios. Nós temos uma questão, meus amigos, minhas amigas, meu amigo Rodrigo, seja bem-vindo. Nós temos uma questão. A questão que nos coloca é essa. Uma das características
do poder judiciário, uma das características do poder judiciário é a inércia. Quem pode me ajudar me explicando o que seria, o que significaria essa palavra, a inércia? É que o judiciário ele só pode começar a atuar quando as partes dão início ao processo, né? Então, a gente poderia definir a inércia como sendo o seguinte: o poder judiciário só age quando provocado. O poder judiciário só age quando provocado. Esse conceito aqui extremamente importante para a gente, né, de que o poder judiciário só age quando provocado, isso vai nos levar a uma outra questão. Qual seria essa questão, Arthur? Ora, o poder judiciário só age quando provocado. Mas isso levanta a seguinte pergunta: quem pode provocar o poder judiciário? Quem pode provocar o poder judiciário? Para pensarmos a princípio, o que é que vocês me diriam? Quem pode provocar o poder judiciário? A gente já sabe que o poder judiciário só age quando provocado. Mas quem pode provocar o poder judiciário? Eu acho que qualquer pessoa que tem alguma lide, um conflito que queira ser resolvido. Qualquer pessoa, entendi. Eu tenho uma filha de 13 anos, 14 agora, já fez 14, dia 25 de abril. Ela pode provocar o poder judiciário? Ela pode, se eu não estou fazendo nada, pai, eu acho que eu vou lá no centro da cidade abrir uma ação. Será que ela pode provocar o poder judiciário? O que é que vocês acham? Com uma pessoa que represente ela legalmente, acho que sim. Então, ela não pode. Se ela precisa de um representante legal, ela, de per si, não pode provocar o poder judiciário, né? Então, a gente já começou a perceber que não é qualquer pessoa que pode provocar o poder judiciário. Então, há determinadas situações, não é? que vão autorizar a provocação do poder judiciário. Uma outra questão. Eu fiquei sabendo, essas informações são quentíssimas, elas chegam para mim, porque eu estou aqui antenadíssimo, que a vizinha de Luciene, a amicíssima dela, está com uma grave crise conjugal. É verdade, Luciene? É, professor. Olha aí. Então, a vizinha de Luciene atravessando uma grave crise conjugal. Na opinião de Luciene, foi o que ela me disse, eu não sei se é verdade, na opinião de Luciene, ali é divórcio. Não tem mais saída, não tem mais jeito, é divórcio. E Luciene gosta muito dela. É amiga antiga, amiga de muitos anos. Eu pergunto a vocês, Luciene pode propor a ação de divórcio? É muito amiga de Luciene. Eu digo de novo, pode ou não pode? Não, acho que não. Mas, Luciene, a gente não estava mais ou menos achando que qualquer pessoa pode provocar o poder judiciário? Então, a gente começa a perceber que não é bem assim, né? Então, a gente vai ter que lidar com determinadas situações que vão definir quem vai poder e quem não vai poder provocar o poder judiciário. Então, vamos aqui. O que a gente vai falar, o tema da aula de hoje poderia ser esse: o direito de ação. O direito de ação. Então, a palavra ação aqui deve ser definida como o poder de apresentar, eu acho que vamos colocar aqui o poder / legitimidade
de provocar o Poder Judiciário para que este se manifeste decidindo um conflito. Então, o poder é a legitimidade de provocar o Poder Judiciário para que este se manifeste decidindo um conflito, para decidir um conflito. Então, esse indivíduo, ou esse conjunto de indivíduos legitimados para provocar o Poder Judiciário, que teriam legitimidade para provocar o Poder Judiciário, eles estariam revestidos daquilo que nós estamos chamando de direito de ação, que é o poder ou legitimidade de provocar o Poder Judiciário para que este se manifeste decidindo um conflito. Muito bem, muito bem. Então, nós teríamos aqui esta conceituação do direito de ação. Ação é, portanto, esse poder de provocar o Poder Judiciário para que se manifeste decidindo um conflito. A gente já viu, quando a gente estudou competência, a ideia de que, no processo, o juiz competente ele conhece, ele decide, ele executa a sua decisão. Então, esses seriam os elementos com os quais a gente está trabalhando aqui. Paola, seja bem-vinda, Paola. Bom tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Nós estamos falando, Paola, sobre ação. Então, vamos ver aqui um roteiro da nossa aula. Vamos ver aqui um roteiro para a nossa aula de hoje. Então, se eu pudesse falar de um roteiro da aula, o que é que a gente quer estudar hoje, eu diria que, em primeiro lugar, a gente tem o conceito de ação. Em segundo lugar, a gente tem pressupostos da ação. A gente poderia chamar assim de condições da ação. Depois a gente deveria falar de elementos da ação. Elementos da ação. E, por fim, suponho que não dê mais tempo para abordar, mas vamos começar a abordar hoje, classificação das ações. A classificação das ações. Muito bem, pessoal. Esse seria, então, a nossa programação para hoje. Então, a gente vai tentar vislumbrar essa temática na aula de hoje. Então, o conceito de ação, condições da ação, elementos da ação, classificação da ação. Muito bem. Então, nós fizemos o nosso primeiro esforço aqui do conceito. Nós estamos trabalhando, pessoal, não esqueçam, com o livro do Carreira Alvim, o livro do Carreira Alvim. E nesse livro, no capítulo sobre a ação, que é o capítulo 6, intitulado A Problemática da Ação, Carreira Alvim vai fazer uma série de comentários sobre a evolução do conceito de ação, né? E ele vai abordar teorias sobre a ação. Teorias sobre a ação, no meu livro aqui é a página 129. Ele começou com o conceito de teoria, o direito de perseguir em juízo o que nos é devido. Então, o conceito vai caminhando aqui, várias teorias da ação. A gente não vai demandar a nossa energia discutindo esses vários conceitos de ação. O que nos interessa mais propriamente são as condições da ação. Mas, para mim, me chamou a atenção o conceito que Lieberman
conceito de Lieberman, ação como direito à jurisdição. Ação como direito à jurisdição. E aí ele apresenta um conceito que eu queria colocar para vocês. Vou logo salvar essa nossa tela aqui. Salvar essa nossa tela para que a gente possa compartilhá-la depois. Então, vou tentar colocar aqui para vocês esse texto do Lieberman. O último conceito é o conceito de ação como direito de jurisdição. Então, é esse que vai nos interessar, pessoal. Vocês estão conseguindo ler aí? Sim ou não? Sim. Está aparecendo aí, né? Essa teoria provém de Lieberman, para quem a ação é o direito subjetivo consistente no poder de criar a situação para o exercício da função jurisdicional. Então, aqui a gente tem esse conceito aqui, ó. A ação é o direito subjetivo consistente do poder de criar a situação para o exercício da função jurisdicional, ou seja, o direito à jurisdição. Então, vamos guardar esse conceito aí. E aí, Lieberman, vai ser o primeiro a nos apresentar essas questões que são os pressupostos ou condições da ação. Então, para Lieberman, a ação depende para existir de alguns requisitos constitutivos, chamados por ele de condições da ação, que seriam o interesse de agir e, segundo lugar, a legitimação, que é chamada de legitimatio ad causam. Legitimatio ad causam. A gente vai avançar, eu vou mostrar quando Carreira Alvim vai trabalhar exatamente essas condições da ação aqui. Então, interesse de agir e legitimidade das partes, a legitimação das partes, legitimatio ad causa. O interesse de agir traz a necessidade da tutela jurisdicional para evitar ameaça ou lesão ao direito, ou a necessidade de se invocar a tutela jurisdicional no caso concreto. Faltaria esse interesse na ação de cobrança de dívida ainda não vencida. Bora voltar lá para o nosso quadro, que eu me sinto extremamente à vontade aqui, conversando com vocês, batendo um papo com vocês. Pois não? Qual é a página mesmo? É a página 129 é que está essa... É porque, deixa eu voltar lá para te mostrar. Toda vez eu me enrolo aqui para saber qual é a página em que isso está. Aqui está na página 187. Página... Ok, obrigada. Achou aí? Achei, obrigada. 187. Vamos lá. Então, a gente vai discutir agora as condições da ação. Condições da ação, que é o nosso segundo tópico aqui, né? Condições da ação. Condições da ação. E aí, nós vimos duas condições. A primeira foi o interesse de agir. O interesse de agir. A segunda condição, legitimidade ou legitimação das partes. Legitimação das partes. Só um minutinho. Só um minutinho. Ok. Pessoal,
interesse de agir, né? Interesse de agir. Aí caberia a pergunta, Arthur, o que vem a ser interesse de agir? O que é interesse de agir? Várias expressões, pessoal, não têm o mesmo significado na esfera, no âmbito jurídico, não tem o mesmo significado que tem no âmbito não jurídico, né? Por exemplo, a palavra competência. A gente já viu que uma coisa é competência na esfera jurídica, outra coisa é competência na esfera não jurídica. O que seria, quando a gente pensa assim, em competência numa esfera não jurídica, a gente está pensando em um indivíduo capaz, inteligente e tal. Competência, numa perspectiva jurídica, é completamente diferente. Interesse também tem um significado diferente. Vamos ver o que é interesse. Interesse de agir. Eu vou conceituar interesse de agir como a possibilidade de ser diretamente beneficiado. E aqui, beneficiado, eu vou colocar em um parênteses, ter seu direito subjetivo protegido contra lesão ou ameaça. Então, seria esse o benefício, ter seu direito subjetivo protegido contra lesão ou ameaça. Então, o interesse de agir é a possibilidade de ser diretamente beneficiado pela decisão judicial que se pleiteia. Pela decisão judicial que se pleiteia. Por que a nossa amiga não podia entrar com uma ação de divórcio para a vizinha dela? Por quê, pessoal? Ela não é amiga? Qual o Mas problema? não era no nome dela, né? A ação. Então ela não podia entrar com A essa pessoa ação. interessada, né? Ela Sim, então, ação. perceba que interesse não é a vontade de saber o que está acontecendo com a outra pessoa, a preocupação com a outra pessoa, amor à outra pessoa. Interesse não tem absolutamente nada a ver com isso. Interesse aqui tem um outro significado. Interesse significa que aquilo me toca, aquilo pode ferir um direito meu, pode lesionar um direito meu. Então, por exemplo, se tem alguém invadindo o meu terreno, se eu tenho um terreno de praia e alguém invade o meu terreno de praia, eu estou com o direito à minha propriedade ameaçado ou já lesado, porque as pessoas invadiram. Agora, a minha grande amiga Paola, ela não tem interesse. Como assim ela não tem interesse? Ela é vizinha de Martorelli, ela gosta... Não, mas não pode, ela não tem interesse. Ou seja, aquela decisão judicial, uma vez proferida, não a beneficiará diretamente. Compreenderam, pessoal? O que seria interesse de agir? Só tem interesse aquele indivíduo cujo direito está sendo ameaçado. Só tem interesse aquele indivíduo cujo direito está sendo ameaçado. Ou já lesado, né? Ou já ferido. Vocês estão acompanhando, sim ou não? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Bora Tá voltar tranquilo. lá para o nosso quadro bagunçado. Então, nós temos as condições de ação, né? O que seria ação? O poder de provocar o poder judiciário, né? Então, eu vou até tirar aqui, vou reformular esse conceito aqui, que agora que eu vi que eu coloquei poder duas vezes. E eu detesto um conceito que em duas linhas repete a mesma palavra. Então, eu vou colocar aqui que direito de ação é a possibilidade
de provocar o Poder Judiciário, estava poder de provocar o poder, a possibilidade de provocar o Poder Judiciário para que este se manifeste decidindo um conflito. Um conflito. Ok. Muito bem. Então, a gente tem aqui, vamos voltar aqui ao nosso interesse de agir. Vamos voltar aqui ao nosso interesse de agir. É a possibilidade de ser diretamente beneficiado pela decisão judicial que se pleiteia. Então, no caso da vizinha lá de Luciene, quem é que tem interesse de agir naquele caso? A vizinha. A vizinha ou o vizinho, né? O marido dela, não é? Porque ambos têm interesse no divórcio, compreendem? Na invasão do meu terreno, quem tem interesse sou eu, né? De proteger o meu terreno. Então nós temos o conceito de interesse de agir, que é a possibilidade de ser diretamente beneficiado, ter seu direito subjetivo protegido contra a lesão ou ameaça, pela decisão judicial que se pleiteia. Agora vamos ver o que é legitimidade. O que é legitimidade? Então, legitimidade ou legitimação das partes. O que seria a legitimidade ou legitimação das partes? Nós poderíamos assim definir a legitimação das partes. Possibilidade admitida pelo direito de pleitear em juízo a manifestação do Poder Judiciário. A manifestação. A possibilidade admitida pelo direito, então vou colocar aqui como um aposto, a possibilidade admitida pelo direito, como um aposto, de pleitear em juízo a manifestação do Poder Judiciário sobre um caso concreto. Sobre um caso concreto. Vamos dar uma olhada como é que Carreira Alvim trabalha esse conceito. Vamos dar uma olhada aqui. A legitimação das partes ou legitimidade ad causam traduz a pertinência subjetiva da lide, de modo que o autor seja aquele a quem a lei assegura o direito de invocar a tutela jurisdicional e o réu aquele em face de quem pode o autor pretender algo. Assim, faltaria legitimidade ao pai para cobrar judicialmente dívida do filho ou ao marido para cobrar dívida da mulher. São essas as condições da ação à luz do Código de Processo Civil. Muito bem. Então, veja, esse parágrafo aqui do meu amigo Carreira Alvim está bem enroladinho, por isso está mais fácil de entender olhando para o velho quadro branco do professor Marteau. O velho quadro branco do professor Marteau. Legitimidade das partes, a possibilidade admitida pelo direito de pleitear em juízo a manifestação do Poder Judiciário sobre um caso concreto. Então, lembra que eu falei que mesmo que a minha filha de 14 anos ela seja vítima de uma ofensa, imagine que a agrediram numa rede social, ela tem, então, um interesse, porque uma decisão judicial traria justiça a ela, que teve a sua honra maculada pela ação de alguém. Tá certo? Ok, pessoal? Então, ela tem interesse porque uma decisão não traria a ela a proteção de um direito subjetivo, sim ou não? Repete novamente, por favor, Marteau, a pergunta. É o seguinte, a minha filha, vamos colocar a situação hipotética. A minha filha foi vítima de uma ofensa. Uma pessoa lá da escola onde ela estuda
usando a rede social, atribuiu a ela a prática de um crime. Por exemplo, disse que ela havia furtado o projetor da sala de aula da escola onde eles estudam. E divulgou isso numa rede social. Diz que ela aproveitou que estava tudo fechado lá no último sábado, foi lá e subtraiu o projetor. Esse ato desta pessoa não atingiu a honra dela, sim ou não? Sim, atingiu. Então, uma decisão judicial a beneficiaria. Se uma decisão judicial que condenasse essa pessoa pelo que ela fez, beneficiaria a ela, sim ou não? Sim. Sim, então ela tem interesse de agir. E por que ela não pode propor uma ação? Por que ela não pode ir lá no judiciário e propor uma queixa-crime? Ela não pode porque ela não tem legitimidade, porque a lei, a palavra legitimo, legitimação, vem do latim legere, que significa lei. Legitimado é aquele a quem a lei confere poderes. Eu até vou escrever isso porque achei tão bonitinho que vou escrever aqui de roxo. Eu não sei se vai dar para ver, mas achei tão bonitinho de dizer isso. Vou dizer aqui: legitimado é aquele a quem a lei confere poderes. Legitimado é aquele a quem a lei... Por quê, pessoal? Lembra que legitimado vem do latim legere. Legere é lei. Legere, né? Então, legere, lex, tudo isso é lei, não é? Lex é a lei posta, legere é a lei que se faz. Então, legitimidade, legere, lex, é aquele que tem, legitimado é aquele a quem a lei confere poderes. Então aqui nós temos, vou até colocar aqui, legitimado, legere, é aquele a quem a lei, lex, confere poderes. Por que ela não pode, para fazer uma queixa-crime contra esse indivíduo, que ela sabe quem é, que falou mal dela, ela não pode porque ela não tem legitimidade. A lei só reconhece a legitimidade para quem tem mais de 18 anos para propor uma ação penal. Compreende, pessoal? Professor, Pois não. e se, por exemplo, for um adolescente que seja emancipado, ele teria poder ou não? Veja só, a emancipação é um fenômeno civil. A emancipação é um fenômeno civil. Então, não existe emancipação para efeitos criminais, para efeitos penais. A emancipação teria um papel eminentemente civil. Compreende? Então, a emancipação não gera legitimidade ativa nem legitimidade passiva. Mas você levantou uma questão muito interessante, que agora eu vou me dar a tratar. É que a legitimidade, ela tem dois polos. Vou trazer isso para cá. Vocês quase não tiveram oportunidade de assistir minhas aulas presenciais, não é verdade? Se vocês tivessem assistido minhas aulas presenciais, vocês saberiam que eu amo escrever no quadro e amo quando o quadro fica cheio e colorido. Cheio e colorido. Assim, do jeito que a gente está deixando o nosso quadro hoje. Pessoal, bora falar então de legitimidade ativa e legitimidade passiva. Legitimidade ativa e legitimidade passiva. Alguém faz ideia do que significam as expressões ativo e passivo? Alguém faz ideia do que é que significa as expressões ativo e passivo? Quem pode me ajudar?
Caiu a nossa conexão? Vocês estão aí? Fiquei achando que vocês tinham caído. Não, professor, estou esperando só o pessoal dar uma orientação. Acho que a ativa é tipo que exerce ação. E o passivo é o contrário. Hein? Acho que ativo é completando o que Gabi falou, acho que ativo é a ação direta e passiva é por meio de algum outro agente ou algum outro fator. Bora pensar aqui. Então, vamos trabalhar então em cima desses conceitos. Então, nós teríamos a legitimidade ativa, que a legitimidade ativa é a condição para ser autor, a condição para ser autor. Então, nós teríamos aqui a condição para ser autor, e a legitimidade passiva é a condição para ser réu. Então, seria a condição para sofrer a ação. A condição para sofrer a ação. Vamos ver se acabou o espaço aqui, velho. Acabou. Vai fazer o quê? Deixa eu ver se eu abro aqui mais. Beleza. Vocês continuam vendo aí, não? Continuam vendo tudo que eu escrevi? Tá dando para ver? Sim, professor. Então, pessoal, o que é legitimidade ativa? Legitimidade ativa é a condição para ser autor da ação, enquanto a legitimidade passiva é a condição para ser réu da ação. Então, vou até colocar, para ser bastante justo aqui, até como eu coloquei réu em maiúsculo, como autor em maiúsculo, vou colocar réu em maiúsculo também. Então, é para ser réu da ação. Enquanto aqui é para ser autor da ação. Veja só, vou dar aqui esse exemplo. Vocês lembram da situação que eu contei sobre minha filha? Ela não poderia promover a ação porque ela não tem legitimidade ativa, tá certo? Mas sabe, o amigo dela que escreveu aquilo tudo sobre ela, ele tem 11 anos. Ele tem 11 anos. Então, eu poderia propor uma ação contra ele, que ele tem. Eu que sou representante dela, ela não poderia fazer de per si, mas eu sou representante dela. Eu poderia propor uma ação contra ele? Não poderia propor uma ação contra ele, porque ele não tem legitimidade passiva, ele não pode ser réu. Ele não pode ser réu. Porque ninguém pode mover uma ação contra uma criança. Você até pode mover uma ação contra um adolescente, que tem de 12 até 17 anos. Esse adolescente não comete crime, ele comete ato infracionário análogo ao crime, mas ele pode ser responsabilizado penalmente. Beleza, de 12 a 17 anos, sim. Aos 18 anos, o indivíduo é plenamente capaz, penalmente, né, para responder pelos seus atos, mas a criança não responde. Pelo menos aqui no Brasil, não. Existem outros países que permitem isso, mas a gente aqui no Brasil não permite. Pessoal, eu pergunto, ficou claro o conceito de legitimidade ativa e legitimidade passiva? Antes, legitimado é aquele a quem a lei confere poderes. Ora, poder para ser autor e poder de ser réu de uma ação, né? Legitimidade é aquele a quem a lei confere poderes ou obrigações, né? Confere direito, vou colocar aqui direitos ou obrigações de agir em juízo. Direitos ou obrigações de agir em juízo. Pessoal, não apenas a aula está sendo gravada, como esse quadro vai para vocês também. Eu vou mandar para vocês também esse quadro com todas essas anotações aqui. Isso para que você fique prestando atenção àquilo que a gente está conversando. Deu para entender esses
dois elementos, interesse de agir e legitimidade das partes. Perceba, pessoal, que a legitimação das partes não é só legitimada a parte autora, não. A parte ré também tem que ser legítima. Compreendem? Sim. Porque há pessoas que não podem responder em juízo, não é? Não podem responder em juízo. E se isso acontecer, então não há como propor uma ação contra ela. Tranquilo, pessoal? Posso prosseguir? Tranquilo. Ok, então mais uma vez eu salvo aqui. Deixa eu ver se eu já mostro aqui. A gente tem alguma coisa para mostrar. Deixa eu ver se eu já consigo mandar para vocês daqui. Não sei. Eu não saberia como é que eu mando o arquivo. Professor, eu estou escrevendo tudo no computador. Se eu quiser, eu posso mandar Tá bom, ótimo. como arquivo. Ok. Então, tudo bem. Então, vamos voltar aqui ao nosso amigo, Carreira Alvim. Então, Carreira Alvim nos falou de interesse de agir, legitimação das partes. Nós já acompanhamos isso de forma tranquila, né? Condições da ação penal. Na ação penal, também traz essa questão da condição de procedibilidade. E para entender condição de procedibilidade, só indo para onde? Só indo para o nosso velho quadro branco. Então, vamos para o nosso quadro branco. Condição de procedibilidade. Vocês acompanharam até aí? Então, vamos ver o quadro branco, porque eu vou apagá-lo. Então, vamos aqui. Eu tenho como mandar. Eu sei que eu tenho como mandar, mas agora me faltou o juízo de como fazê-lo. Mais uma tentativa. Deixa eu ver, está aqui nesse arquivo. Vou copiar aqui para a área de trabalho. Mandei para a área de trabalho. Fecho aqui, para aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se eu tenho compartilhar arquivo aqui. De vez em quando me dá um branco nesse negócio aqui. Chat. Ok. Depois a gente vê isso aí. É que eu fiquei curioso. Então, condições de procedibilidade. Era esse tema que me levou ao quadro. Ok. Condições de procedibilidade. Então, vamos ao quadro. Ficou tudo branquinho aí, não é? Bora aqui. Tá tudo claro aí para vocês? Posso começar? Sim. Então, vamos voltar para o preto aqui, que é a letra mais legível. Condições de procedibilidade. Então, vamos lá. Meu pai. Fui para o texto errado aqui. Condições de procedibilidade. Pessoal, o que seria condições de procedibilidade? E ele fala que isso é específico do direito penal, né? Condições de procedibilidade. Bora ver aqui. Os crimes, quer você goste, quer não, os crimes eles são passíveis de prescrição e da decadência. Prescrição
e decadência. Prescrição e decadência. Eu vou colocar de modo muito simples para vocês que a prescrição é a perda do poder de punir que tem o Estado em decorrência de sua inação por um tempo determinado. É a perda do poder de punir que tem o Estado. Esse poder de punir, tem uma expressão em latim para ele, é o jus puniendi, poder de punir, o jus com S, jus puniendi, é o poder de punir, jus puniendi, que tem o Estado em decorrência da inação por um tempo determinado após a prática de um delito. Ora, quando o indivíduo pratica um delito, naquele mesmo instante, o Estado adquire o direito de puni-lo. Tá certo? O direito de punir. Então, direito de punir, melhor do que o poder de punir. O direito de punir é a perda do direito de punir que tem o Estado em decorrência de sua inação por um tempo determinado após a prática de um delito. Vamos explicar, pessoal. O indivíduo praticou um crime, por exemplo, de furto. Ele praticou um crime de furto. Quando ele praticou o crime de furto, o Estado adquiriu o direito de puni-lo. Sim ou não? Sim. E esse direito que o Estado tem de punir alguém é um direito que tem prazo para ser exercido. Se não houvesse prazo, o Estado ficaria lá deitado em berço esplêndido e não faria nada. Então, o Estado tem prazo para fazer isso, para punir aquele indivíduo. E esse prazo ele é regulado pela pena máxima em abstrato, ou seja, o crime de furto ele tem a pena de 1 a 4 anos. Quando eu pego 4 anos, é a pena máxima em abstrato. Aí o artigo 109 do Código Penal me dá uma tabelinha. Quando eu coloco a pena 109, lá na tabela do 109, eu descubro que um crime de furto prescreve, por exemplo, em 12 anos. Prescreve em 12 anos. Então, o Estado tem 12 anos para punir aquele cara. Se ele não punir em 12 anos, pronto, prescreveu o crime. Ele não pode punir mais. Estão compreendendo? Então, além de haver legitimidade da parte, interesse de agir, em matéria penal tem que haver condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade significa que o crime ainda não prescreveu. Se o crime prescreveu, então não há condição de procedibilidade. Bora para a decadência. É a perda do direito de ação que se manifesta aqui pela possibilidade de oferecer queixa-crime ou representação. É a perda do direito de ação, que em matéria penal se manifesta pela possibilidade de oferecer queixa-crime, que tem o ofendido em decorrência de sua inação, ou seja, ele deixou de agir por um tempo determinado, após saber quem foi o autor do delito. Então, isso é decadência. Pessoal, vocês vão estudar anos a fio para entender o que é prescrição e decadência e nunca vão encontrar uma explicação tão simples como esta que eu estou lhes dando agora. Prescrição, o que prescreve é o crime.
e a prescrição corre contra o Estado. A decadência, quem decai é o ofendido do direito de oferecer queixa-crime ou representação. Então, a decadência é a perda do direito de ação do ofendido, enquanto a prescrição é a perda do direito de punir. Quero olhar nos olhos de vocês para a gente conversar, para ver se entendeu esse negócio. Eu estou vendo aqui Paola rindo, é só a foto. É só a foto. Carol com aquele riso discreto, Não sei se estão contentes em terem entendido o que é prescrição e decadência. Bora de novo, sim ou não? Explico de novo ou está valendo já? Explique, professor. Bora lá. Vejam só. A gente está falando de condições de procedibilidade. O que é condição de procedibilidade? Além de interesse de agir e além de legitimidade da parte, é preciso saber se as duas condições de procedibilidade, ou uma delas pelo menos, estão valendo, né? Estão valendo. Então, todo crime prescreve, a não ser aqueles que a Constituição define como imprescritíveis. Os crimes que a Constituição define como imprescritíveis são racismo, né? É um crime imprescritível, formação de grupos contra o Estado Democrático de Direito, né? O terrorismo, né? Mas a maioria dos crimes, ou seja, 99,9% dos crimes, eles têm prescrição. Homicídio qualificado prescreve. Extorsão mediante sequestro prescreve. O que é prescrição? A prescrição é que passou tanto tempo e o Estado não fez nada, que agora ele perdeu o jus puniendi, ele perdeu o direito de punir. Vocês têm curiosidade de ver a tabelinha? Querem ver a tabelinha da prescrição? Bora? Bora. Todo mundo quer saber, não é? Bora ver lá. Para quem sabe, aqueles crimes que vocês já cometeram, prescreveram, vocês podem celebrar hoje à noite e tal. Estou brincando, gente. Artigo 109 do Código Penal. Deixa eu abrir aqui para levar vocês até lá. Então, vamos para cá, Ok. Estão vendo aí o artigo 109? Sim ou não? Sim, sim. Prescrição antes do trânsito em julgado da sentença. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposição do parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo prazo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Ou seja, qualquer crime que tenha uma pena maior que 12 anos prescreve em 20. Todos esses crimes que eu comentei, né, homicídio, extorsão mediante sequestro, estupro, todos eles prescrevem em 20 anos. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede 12. Então, aqueles crimes que têm pena de 8 a 12 anos, eles prescrevem. No caso aqui, o estupro vai se encaixar aqui de 8 a 12 anos. Em 10 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Então, 12 anos se é maior que 4 e não excede a 8. Aquele exemplo que eu dei está aqui, ó. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Então, como não excede a 4, o furto prescreve em 8 anos. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou superior, não excede a 2. Em 3 anos, o prazo mínimo de prescrição é de 3 anos. Se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Se o máximo da pena é inferior a 1 ano, prescreve em 3. Então, o período mínimo de prescrição é de 3 anos, o período máximo de prescrição é de 20 anos. Então, eu pego o crime em abstrato, coloco nessa tabela e vejo. Vai prescrever em quanto tempo? Em 20 anos. Passaram-se 20 anos e a gente não sabe quem foi o autor do crime, ou mesmo sabendo quem foi o autor do crime, o Ministério Público nunca fez uma denúncia contra essa pessoa, o crime prescreveu. Então, o que eu vou dizer é meio chato, meio desconfortável, mas tudo bem. O fato é o seguinte: se, por exemplo, a nossa amiga Carol, que é uma pessoa assim enérgica,
ela matar uma tia que ela tem muita raiva, aquela tia insuportável, se ela matar a tia dela, e aí vai para aquela casa do interior. Qual é o interior, Carol? Qual é o interior que a tua família é lá do interior? Qual é? Retalhado. Serra Talhada. Carol vai para Serra Talhada. Fica 20 anos escondida em Serra Talhada. Aí ela pode bater na porta da polícia. Passou 20 anos, ela pode chegar lá na porta da polícia e dizer, ó, sabe aquela minha tia Zefinha, quem matou fui eu. Agora prescreveu. Prescreveu. Ou seja, se o crime está prescrito, o Estado perdeu o quê, pessoal? Jus puniendi, direito de punir. Então, uma das condições de procedibilidade se perdeu. Está compreendendo? Compreenderam essa situação? Professor, Pois mesmo não. que o cara seja, tipo, foragido da polícia, se Sim, voltar, fica prescrevido, né? fica. Veja só, existem causas interruptivas da prescrição. Causas interruptivas da prescrição. O que seria, por exemplo? Então, a polícia sabe quem é o cara, mas não achou, ele está foragido. Mas se o Ministério Público denunciou ele, então interrompeu a prescrição. Então, zero o cronômetro. Então, por aí vai. Então, tem que estudar as questões. Sabe qual é o maior problema? Sabe qual é o maior problema? O maior problema é o seguinte, é que frequentemente as pessoas nem descobrem quem foi o autor do crime. Imagine aquele homicídio que acontece lá numa comunidade. Um homicídio que acontece lá numa comunidade. E as pessoas nem ficam sabendo quem foi o autor do crime. Entende? E aí prescreve, porque não tem como fazer uma denúncia. Não tem como fazer uma denúncia. Compreendem, pessoal? Sim, professor, obrigada. Nada. Muito bem. Vamos lá. Então, agora, a decadência, Martô. O que vem a ser a decadência? O que vem a ser a decadência? Decadência, pessoal, decadência é a perda do direito do ofendido, porque não é só o Estado que tem que agir, não. O ofendido também tem que agir, ele também tem prazo para agir. Se ele não o fizer, ele vai decair do direito. Ora, sobre isso, o Código Penal estabelece o seguinte: se o ofendido ou seu representante legal não se manifestar no prazo de 6 meses, ele decai do direito. Então, o prazo de decadência, já vimos que o prazo para prescrição está fixado no artigo 109 do Código Penal, enquanto o prazo da decadência é de 6. Aqui tem uma tabela, né? Então, vê aqui, tem a tabela do artigo tal. Enquanto aqui ele estabelece 6 meses após saber quem é ou quem foi o autor do delito. Isso está previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, nós temos a figura da decadência e temos a figura da prescrição. Essas são condições de procedibilidade. Então, estão aqui em nosso quadro as condições de procedibilidade. Dúvidas sobre isso, meus amigos? Me digam. Dúvidas sobre esse ponto? Tranquilo, professor. Então, prescrição e decadência. Muito bem. Então, vamos agora voltar lá ao nosso amigo. Então, já vimos as condições de procedibilidade, parará. As condições específicas são genéricas. Defesa contra questões de exercício da ação. Questões
Então, vamos aqui, pessoal, classificações da ação. Mas antes de entrar nisso, eu quero colocar para vocês quais são os elementos da ação. Vamos lá. Dentro daquele quadro que nós conversamos, vamos falar sobre os elementos da ação. Quais são os elementos que compõem a ação? Elementos que compõem a ação. São 3 os elementos da ação. As partes. Em segundo lugar, a causa de pedir. Em terceiro lugar, o pedido. Elementos da ação. As partes, a causa de pedir e o pedido. Voltando àquele exemplo lá em que nós tínhamos uma ação de divórcio. Numa ação de divórcio, quem são as partes? Me digam lá. O esposo e a esposa, né? O casal. O casal é as partes, ok. As partes são o casal, muito bem. E qual é a causa de pedir? Não estão se dando bem e pediram o divórcio para se separar. Veja bem, o pedido é o divórcio. O pedido é o divórcio. A causa de pedir é a incompatibilidade de gênios, os conflitos, uma traição. Tudo isso é a causa de pedir, ok? Então, vamos analisar, por exemplo, uma situação em que Rodrigo foi vítima de um crime de injúria. Rodrigo foi vítima de um crime de injúria. O camarada chegou para Rodrigo e disse uma expressão muito ofensiva. Deixa eu pensar, uma das mais ofensivas que eu conheço. Talvez tenha chegado para Rodrigo e disse assim: Rodrigo, seu tricolor! Imagina, Rodrigo, se dizem um negócio desse por você. Né? É uma coisa realmente aviltante. Então, Rodrigo, chamado de tricolor, né? Ou alvirrubro, alguma coisa assim, muito chocante e tal. Pesado, e aí? né, professor? Como é? É pesado aí. É pesado, essa injúria não dá para passar, não. Hein? Dá para passar, não, essa injúria aí. Pois é, e o que é que o Rodrigo faz? Rodrigo vai, então, entrar em juízo. Agora, o que é que o Rodrigo vai pedir? A condenação pelo crime de injúria. A causa de pedir é a agressão por ele sofrida. Então, a gente tem que entender a diferença da causa de pedir do pedido. Mas vocês compreenderam qual é a diferença entre a causa de pedir e os pedidos? Porque aqui não há muita dificuldade. Bora ver aqui. As partes são autor e réu. Já expliquei a vocês porque réu se chama réu, sim ou não? Alguém lembra? Pode repetir, professor? É aquele que sofre a ação, né, professor? Mas por que ele se chama réu? Por que esse nome réu? Explica de novo, melhor. Tá certo. Então, autor é chamado autor porque ele pratica a ação. Autor é o que pratica o ato. Então, o autor é o que pratica a ação. Então, como ele pratica a ação, ele é chamado de autor. E o réu? A palavra réu vem de ré em latim, que é contra. Ré é contra. Pessoal, como é o nome da marcha que vai contra a direção normal do carro? Marcha ré. Marcha ré. Então todas as marchas, você tem um carro, às vezes tem 6 marchas. 5 marchas movem o carro para frente. Sim ou não? Qual é a única marcha que move o carro na direção contrária à direção natural dele? Veja que o carro foi projetado para andar para frente. Ele não foi projetado para andar para trás. Ele foi projetado andar para frente. Por isso as marchas estão para frente. Só tem uma marcha que funciona para ré.
E, inclusive, eu vou até parar para dizer isso aqui. Ei, olha para mim. Vamos aprender a lição do carro, a lição do carro. A lição do carro é a lição da vida da gente. O carro tem um vidro bem grandão para a gente olhar para frente. E tem um vidro bem pequenininho para a gente olhar para trás. E ninguém pode dirigir olhando para trás. A gente olha para trás para se posicionar, para deslocar o carro bem pouquinho. Mas a vida da gente, ela deve ser guiada pelo vidro que está fazendo a gente olhar para frente, olhar para as coisas que estão por vir, e não viver olhando para as coisas que passaram. Quem viver o tempo todo dirigindo de ré, vai se dar mal ou não vai? Vai. Então, Paula, larga as coisas que estão para trás e pensa nas coisas que estão na frente. As coisas que estão por vir. Esquece as coisas. Te larga das coisas. Porque a vida foi projetada para a gente se mover daqui onde estamos para frente. E não para a gente viver para trás, tá bom? Você é um poeta. Que nada. Né? Então, coisas para Mas gente... realmente foi uma excelente explicação, assim, tanto para a vida quanto para o que a gente está estudando hoje, né? Uhum. Que bom. Direito é filosofia, né? Bem profundo. É verdade. Pois é, pessoal. Então, a gente nós chamamos aquele indivíduo contra quem é movida a ação, porque, né, o réu. Então, réu é aquele contra, em latim, ré, contra quem se move a ação. Então, autor é aquele que pratica a ação, e réu é aquele contra quem a ação é movida. Beleza ou não? Sim, tranquilo. Pedido é aquilo que se pleiteia na sentença e que se manifesta na sentença. A causa de pedir é a razão fática que justifica o pedido. A causa de pedir é a razão fática. Fática quer dizer a razão ligada ao mundo dos fatos que justifica o pedido. Tranquilo, pessoal? Estamos bem aqui? Entendemos os elementos da ação? Partes, a causa de pedir e o pedido. Não haverá uma ação sem as partes. Não haverá uma ação sem uma causa de pedir. Não haverá uma ação sem um pedido. Todas as peças iniciais, elas são chamadas de petição inicial. Já viram essa expressão, sim ou não? Alguém já viu a petição Já inicial? Já Geralmente quando você vai entrar com o processo, né? Então, porque toda ação ela carrega um pedido. E qual é o pedido da ação? O pedido da ação é a condenação da parte contrária, né, não? Então, petição inicial. A expressão petição inicial vem do latim petitio. Petitio. Vem do latim petitio. Então, pedido, mas como em latim é petition, a expressão em português ficou petição, não é? Preservou o T do latim. Não ficou pedição inicial, pedição. Ficou petição. E de onde vem esse T? Veio do latim petition. Uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem. Arthur, você acha que eu deveria estudar latim para me aperfeiçoar na minha vida jurídica? Eu digo não. Se você quer aperfeiçoar a sua vida jurídica, estude alemão.
E por que, Marthur? Porque o alemão é o futuro, é o direito de hoje para frente. O latim é o direito para trás. Então, se você aprender latim, vai ser muito bom, você vai saber dizer essas bobagens aqui, mas o direito científico se faz na Alemanha, né? O direito alemão é o mais desenvolvido do mundo. Então, o direito, a gente tem que ter mais o olhar para a Alemanha. Pessoal, bora fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco para a classificação das ações. Pode ser? Sim, pode ser. Pode ser sim. 10 minutos de intervalo e a gente volta já já. É o tempo aqui de eu comer. Para gravar essa parte. No Alasca, essa parte eu esqueci de voltar para gravar, mas assim a gente vai compreendendo. Então, a gente está aí em classificação das ações. A ação civil é individual, movida por uma só pessoa, seja física ou jurídica. A ação coletiva, movida por uma coletividade ou conjunto de pessoas, sejam físicas ou jurídicas. A ação de conhecimento é a busca por parte do magistrado de verificar se o autor da ação é efetivamente titular do direito que pleiteia e se o réu tem a responsabilidade jurídica alegada pelo autor. Uma vez reconhecida tal responsabilidade, ainda é parte da ação de conhecimento, a quantificação, ou seja, a liquidação do valor. Na execução, a gente vai fazer um constrangimento, a determinação ou constrangimento para que o resultado da ação de conhecimento tenha efetividade no mundo prático. Executar é transformar em ação, né? É transformar em uma ação prática. Muito bem, meus amigos, muito bem. Então, eu vou apagar o laguinho para o laguinho não ficar ocupando espaço aqui. Já guardaram o laguinho aí em seus corações? Vou apagar. Até escrevi. Peraí. Não apaga agora, não. Vou tirar uma fotinha. E agora eu apaguei, foi tudo, velho. Aqui tem que ter um negócio para voltar atrás. Voltar. Beleza. Pronto. Ok. Então, vamos apagar o laguinho. Eu apaguei tudo, bota um de novo. Quero só apagar o laguinho, velho. Beleza. Então, a gente viu que a ação de execução. Contudo, pessoal, aqui na ação de conhecimento, a ação de conhecimento ela vai ter 3 manifestações. C.1, ela vai ser a ação declaratória. C.2, ela vai ser C.2,
ela vai ser condenatória. E C.3, ela vai ser constitutiva. C.3, constitutiva. Ação declaratória, condenatória ou constitutiva. Muito bem. Vamos pensar em cada uma dessas expressões. Então, eu entro com uma ação civil buscando que o juiz declare, o juiz condene ou o juiz constitua. Então, vamos tentar entender o que é cada uma dessas expressões. Constitutiva, ela é aquela... é a decisão... é a decisão que cria, altera ou extingue uma relação jurídica. Uma relação jurídica. A condenatória é a decisão, vou manter, é a decisão que obriga a fazer, a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, a condenatória é a decisão que obriga a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa, enquanto a decisão declaratória é a decisão que reconhece uma realidade jurídica. É a decisão que reconhece uma realidade jurídica, né, que antes não havia. Vamos dar um exemplo de cada uma delas. Vamos dar um exemplo de cada uma delas. Ok. Vamos dar um exemplo de cada uma delas. Exemplo de uma exemplo aqui, exemplo. Queria escrever em vermelho, por que não foi? Ou não, aí vai para tudo. Era só aqui. O que é que eu faço? Vou fazer do mesmo jeito. Vou selecionar aqui e botar preto. Será que funciona? Funciona. Então vai ficar tudo assim mesmo, não estou sabendo usar, mudar de cor. Exemplo de uma decisão declaratória. Ação de reconhecimento de paternidade. A ação de reconhecimento de paternidade. A pessoa já era pai ou não é, ou não? O indivíduo já era pai ou não era pai? Já. Ele já era pai. E para que serve a ação de reconhecimento de paternidade? Para declarar com efeitos jurídicos que ele é pai. Não é a ação que torna o cara pai. Ele já era pai, fez o exame de DNA, se reconheceu, e a ação agora torna indiscutível a paternidade. Entendeu, pessoal? Ação que declara reconhece, é a decisão que reconhece uma realidade como jurídica. Eu até vou colocar aqui como jurídica. Reconhece uma realidade jurídica, tá certo também. Ação de reconhecimento de paternidade. Vamos dar um exemplo aqui de uma ação condenatória, ação de indenização por danos morais. A ação de indenização por danos morais. O que é que a pessoa quer nessa ação? Qual é o objetivo da pessoa? Ser restituída pelo dano que ela sofreu. Vai receber um pagamento, né, não? Um pagamento. Então, o que ela quer é que a pessoa seja condenada a dar, condenada a pagar. Sim ou não?
É isso. E aquela situação da vizinha da nossa amiga, que é a ação de divórcio. Ação de divórcio. O que é que se busca numa ação de divórcio? Desfazer uma realidade jurídica, né? Extinguir uma realidade jurídica. Sim ou não? Eles não eram casados? Na época que eles entraram com ação de casamento, era para casar. Agora foi para descasar. Para vocês verem um negócio que é sério. Eu não... Eu tenho um cara que eu gosto muito, mas ele é meio polêmico em suas opiniões. Não sei se alguém já leu aqui esse cara. Osho. Alguém já leu esse cara? Alguém já leu? Não. Não, nunca li, não. Osho. Osho é um indiano, né, que fez muito sucesso nos Estados Unidos na década de 70. E Osho tem essa tese aí, né? Diz que não leve seu amor para a polícia, né? Ou seja, duas pessoas se amam, duas pessoas elas têm paixão uma pela outra, mas há uma desconfiança desse amor. E a desconfiança é tal que as pessoas vão casar. O casamento, né, a procura do cartório para o casamento, Osho interpreta como uma espécie de desconfiança do amor. Pode ser que esse amor não dure, pode ser que esse amor não seja confiável, e pode ser que a pessoa me abandone. Então, para impedir que isso aconteça, eu vou procurar o juiz, eu vou procurar as testemunhas, eu vou procurar um monte de gente para poder dar alguma garantia desse amor. Caramba, quando eu li isso de Osho, eu fiquei bastante grilado, cara. Isso é um negócio sério. Mas bora falar de outras coisas, que hoje é segunda-feira, não é dia disso, não. Entenderam, pessoal, o que é ação de conhecimento? E a ação de conhecimento se divide em declaratória, condenatória e constitutiva. Vocês compreenderam esse lance aqui, pessoal? Compreendi. Esse lance de ação declaratória, ação... ação declaratória, ação condenatória e ação constitutiva. Veja lá, tudo isso está em carreira alvim, né? Tudo isso está em carreira alvim. Vocês estão vendo o gráfico agora, não? Estão vendo o gráfico ou estão vendo a mesma tela? Mesma tela. A tela do quadro branco, né? Isso. Então, bora aqui. Então, bora ver aqui o texto de carreira alvim. Olha como ele faz, pessoal. Olha como ele faz. A classificação das ações, individual e coletiva. Ação de conhecimento, ação de execução. Ação declaratória, condenatória e constitutiva. Ação declaratória positiva e negativa. Martou, o que seria uma ação declaratória positiva? Aquela ação que diz que é. E a ação declaratória negativa? Ah, paciência, meu amigo. A ação declaratória negativa é aquela que diz que não é. Então, a pessoa vai entrar com ação para dizer que não é o pai, entendeu? Para que se reconheça que não existe essa relação. Então, isso tudo pode ser objeto de tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidências. Eu não vou entrar nisso aqui para cá, porque eu acho que aí é uma coisa mais para o processo civil do que para a gente. Execução. Para entrega de coisa, certa, incerta, entregar coisa. Obrigação de fazer e de não fazer. Então, aqui seria obrigação de dar, o que eu chamei de obrigação de dar. E aqui, obrigação de fazer e de não fazer, por quantia certa contra a fazenda e tal. Então, essa foi esse quadro aqui foi o que nós estudamos, né? Esse quadro até aqui, ó, digamos assim, é a parte que nos interessa desse quadro aí, esse é o quadro que nos interessa aqui, beleza? Muito bem. Dúvidas, pessoal? Nós vamos estar, já estou quase acabando. Dúvidas aí, alguma questão que vocês queiram colocar? Próxima semana nós vamos continuar com classificação de ações. Alguma dúvida? Não. Abram o coração, meus amigos, abram o coração.
Professor, volte aí, por favor, aquele quadro dos exemplos. Os que eu dei? O quadro É. branco. Isso. Ei-lo aqui. Diga lá, minha amiga. Você tem alguma dúvida aí? Eu quero só copiar, professor, um item aqui que não deu tempo, o senhor tirou. Fique à vontade. Muito embora eu vá mandar o quadro para você, viu? Eu vou mandar daqui a pouco Vai. pelo WhatsApp. Mande, então. Então não vou copiar, não, mande. Então tá bom. Pessoal, vamos ficando por aqui. Vou parar a